Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma atualização de um deck aqui do canal. Bom, e o que acontece? Naquele deck, ele foi montado antes do lançamento de Bloom Brawl. Então algumas cartas que estavam naquele deck caíram na rotação, que aconteceu no último dia 30 de julho. E como tivemos lançamentos de novas cartas, fizemos algumas modificações nesse deck para deixar ele muito mais interessante. Na verdade, foi adicionada uma única carta que foi lançada nessa última coleção, que deixou o deck muito melhor. Então bora lá ver esse deck. Bom, o deck então ele é composto das seguintes cartas. Ele é composto de 4 Inspetor Novato, que quando ele entra, ele investiga. Investigar é criar uma ficha. Essa ficha você paga 2, sacrifica esse artefato, compra um card. A gente tem a Sylphid, e quando ela entra, eu posso retornar uma carta para minha mão, e se eu fizer isso, ela fica 2/2, uma fada voar. A gente tem Pesadelo Sem Esperança. Quando ele entra, um oponente ele tem que descartar um card, ele perde 2 pontos de vida. E quando ele for colocado num cemitério, eu posso utilizar Vidência 2. Daí eu posso pagar 3 e sacrificar Pesadelo Sem Esperança. Eu tenho 2 Animus do Pó, que se você controlar 5 ou mais terrenos desvirados, ele entra com 2 marcador +1/+1 e um marcador de vínculo com a vida. E ele tem Tramar, que é quando você paga Tramar, ele se torna... Você vai exilar esse card como se fosse um feitiço. No turno posterior eu posso descer ele sem pagar o custo de mana. Eu tenho Perder-se, que é para destruir a criatura ou encantamento ou Planeswalker alvo. E daí o controlador dela cria 2 fichas do mapa. Eu tenho 4 Lâmina da Coleta, que quando ela entra, cada oponente sacrifica uma criatura. Aí a carta nova adicionada foi o Talento do Bandido, que é um encantamento de classe. No nível 1, quando ele entra, cada oponente descarta 2 cards, a menos que descarte um card de não de terreno. Aí se eu pagar 1 para subir ele para o nível 2, no início de manutenção de cada oponente, se aquele jogador tiver um card ou menos, ele perde 2 pontos de vida. Então vocês percebam que a ideia do deck é fazer o oponente começar a descartar cartas e deixar ele com a menor quantidade possível para ele começar a perder pontos de vida utilizando o talento. E no nível 3, se aquele oponente tiver uma ou menos cartas na mão, eu compro uma carta adicional. Então é a nossa fonte de compras de carta quando ele para o nível 3. A gente vem com Fortuna, e quando ela entra eu uso Vidência 2. E toda vez que a Vidência está carcelado, no final de combate, ele exilia junto com até uma criatura que a selou nesse turno. Em seguida a gente devolve as duas para o campo de batalha. Então a gente tem algumas criaturas aqui que quando entram fazem alguma coisa, como um Inspetor, como a Sylphid, como Animus, que daí eu posso descer ele, e quando eu tiver com 5 manas eu atacar selado. Eu tenho a Guardiã, que eu já vou comentar, e tenho o Investigador também, que eu já vou comentar. Vindo para a Guardiã, ela é uma anjo, 3/3 com voar. Quando ela entra, eu exilo até outra criatura ou outro artefato que eu controlo. E daí eu devolvo essa criatura ou artefato no final do combate. Eu tenho o Brains, que é no início de etapa final eu posso sacrificar um artefato, uma criatura, um encantamento, um terreno ou um Planeswalker. Se eu fizer isso, o oponente ele tem que sacrificar uma carta daquele tipo. Se ele não fizer, ele perde 2 pontos de vida e eu compro um card. A gente está utilizando 2 Liliana para ter um controle de campo, né? E também para fazer o jogador descartar alguma coisa, com +1. O jogador sacrificar alguma coisa, com -2. E o -6 é difícil de utilizar, mas pode ser uma boa estratégia para late game, né? Se ela ficar em campo. E 3 Investigador, que quando ele entra, o oponente alvo descarta um card. E se ele descartar um card de alguma maneira, eu crio uma pista, que é a mesma pista do Inspetor Novato. Falando da estratégia do deck. Então, a gente tem alguns combinhos, por exemplo. Se a gente descer o Pesadelo no turno 1, no turno 2 a gente pode fazer a Sylphid, botar o Pesadelo para a mão, ela se torna uma carta 2/2, e aí eu desço o Pesadelo de novo. Então o oponente perdeu 2 pontos de vida no turno 1, vai perder 2 pontos de vida no turno 2, vai descartar 2 cartas, e vou ter em campo uma Sylphid voar 2/2, batendo, né? Voar. A gente utiliza a Lâmina da Coleta, então desço elas, o jogador sacrifica. Eu vou usar a Sylphid para voltar a lâmina para a mão, desço ela de novo, o jogador sacrifica uma nova carta. A gente tem um talento, entra o jogador sacrifica uma carta, eu posso usar a Sylphid para voltar ela para a mão e utilizar ela para o jogador descartar uma nova carta novamente. Eu tenho a Fortuna, que é para quando selar alguma coisa, então eu posso utilizar a Sylphid para selar ela
Então, o ataque com a fortuna com a Sylphid selada, a Sylphid retorna para o campo de batalha, eu posso voltar a lâmina para a mão ou o pesadelo para minha mão. E daí fazer as habilidades novamente. Eu tenho a guardiã. A guardiã ela vai exilar ou criatura ou artefato. Então ela é utilizada tanto para o investigador, para o oponente descartar uma carta, tanto para o inspetor, para criar uma nova ficha para a gente comprar cartas se estiver precisando, ou ela é utilizada também na lâmina da coleta. Então, dessa lâmina na coleta no turno 2, o jogador sacrifica uma carta. No turno 3, eu posso utilizar a guardiã para o jogador sacrificar uma nova carta novamente. O Brands, ele tá aqui porque a gente tem bastante ficha em campo. A gente cria ficha com o inspetor, a gente cria ficha com o investigador. E a gente pode sacrificar o pesadelo utilizando o Brands. Então, quando a gente faz isso, usando uma ficha, o oponente ele tem que sacrificar o artefato. Se ele não sacrificar, a gente está comprando uma carta sem precisar pagar o custo 2 da ficha, apenas com o Brands em campo. E quando a gente faz isso utilizando o pesadelo, a gente está ativando essa habilidade dela, de Vidência 2. Então você vai ativar a Vidência 2 e vai comprar um card com ele. E sem contar que o oponente está perdendo 2 de vida. É um deck que sempre vai fazer o oponente perder ponto de vida. Então a gente faz o oponente perder o ponto de vida descendo o pesadelo. Depois a gente tenta deixar ele com uma ou duas cartas na mão, ou nenhuma carta na mão. E daí ele vai perdendo 2 de vida usando o talento. Por último a gente tem o investigador, né? Que quando ele entra o oponente descarta uma carta. Então para tentar chegar a 1 ou 0, cartas na mão. E a gente pode usar a fortuna. Então desceu a fortuna na 3. Deixar o investigador na 4, ele vai descartar uma carta na 4, quando ele descer, a gente sela, utilizando a fortuna, e ele descarta outra carta novamente. Então estou botando um bicho 4/3 em campo, e o meu oponente está descartando 2 cartas, eu estou criando 2 fichas. E se eu fizer isso no turno 4, provavelmente ele vai estar sem cartas, quase nenhuma na mão, quando chegar lá. Por quê? Descarta na 1, descarta na 2, aí eu desço a fortuna na 3, descarta a terceira carta na 4 e descarta a quarta carta na 4. Então, no turno 4, eu já fiz meu oponente descartar 4 cartas. Isso deixa o deck incrivelmente forte. Então, a ideia é essa. O oponente descarta, a gente mata, controla o campo com a lâmina, tira alguma coisa com perder-se, e vai tirando o pontinho deles com essas cartinhas. Tipo, volta para a mão, causa 2, bota uma voar em campo. Deixa ele com 0, perde 2 pontos de vida. A gente tem outra voar aqui. A gente tem outra voar aqui. 2/3. Às vezes ele fica sem nada, consegue passar 1 de dano aqui. Sempre dá pra passar 1 de dano aqui. 1, 2 de dano aqui. Então às vezes a gente fica atacando com essas fichinhas também, esses bichinhos fraquinhos. O oponente vai perdendo ponto de vida. Quando ele vê, tá com 5, 6. E daí é questão de tempo só pra ele terminar de perder os pontos. Na questão das manas, uma carta bem interessante seria a Fortaleza. Paga 4, ela se torna uma carta 1/4, né? Branca e preta, e toda vez que ela ataca, o oponente perde 2 pontos de vida, a gente ganha 2 pontos de vida. Então pode ser uma carta bem interessante. Aqui daria para mexer nessas manas, colocar mais cavernas aqui, adicionar mais coisa, beleza? Então é isso, pessoal. Bora para os games. Beleza, pessoal. Vamos para o nosso primeiro jogo com o deck, então. E eu vou tentando falar sobre as jogadas que a gente vai fazer, para tentar explicar para vocês. Bom, a gente tem Pesadelo no turno 1, a gente tem Sylphid no turno 2, então a gente vai fazer ele descartar já 2 cartas e perder 4 de vidas. Com isso, no turno 2 a gente tem uma Fada voar 2/2 em campo. Se a gente comprar uma mana preta, a gente consegue usar a Liliana do Véu. Provavelmente vai ser o que ele vai exilar agora.
Aqui, ele vai pegar... Não pegou o pesadelo. Tudo bem. A gente faz ele descartar. Não precisa atacar. Ok. Deixa eu ver pra cá. Sem ataque. Ok. A gente vai pra cá. Vem pra cá. A gente precisa comprar alguma coisa pra matar esses morceguinhos dele. Tá. Aqui ele comprou muito bem quando ele tacou esse morcego no turno 3 aqui. E a gente comprou só mana. Infelizmente acontece, né? Foi muito boa a compra. Essa compra do atacar na jugular também no nível 2 foi muito boa. Bom, no Magic tem disso também, né? Bom, pessoal, então a gente vai pro segundo partida. Vamos ver se a gente dá um pouquinho mais de sorte do oponente não comprar muito bem. Aqui a gente tem Inspetor no turno 1 e Inspetor no turno 2. A gente vai passando um de dano aqui e a gente pode usar o perder-se nesse sapinho no próximo turno. A gente vai tomar 2 de dano. A gente comprou nossa mana preta. Tá. A gente vai pra cá primeiro. Vai matar isso daqui. Ok. Tá, a gente vai fazer ele descartar, a gente vai usar o Animus do pó agora. No próximo turno a gente consegue usar perder-se. Sem ataque. Tá, mudança de plano, a gente faz ele descartar.
A gente não vai descer ele agora, a gente vai deixar pra descer ele com 5 de mana. A gente entra 4/5, voar com vem pouca vida. Tá, agora ele começa a perder 2 de dano aqui, né? A gente pode fazer ele descartar a última carta que ele tem na mão. Ok. Tá, não era muito bem o que a gente estava esperando. Pode descer aqui com de vida, a gente vai comprar uma carta. Deu pra fazer ele descartar. E aqui a gente upa pro nível 2, então agora todo turno ele perde 4 de pontos de vida. Ou ele vai ter que manter essa carta na mão, se ele não quiser perder pontos no próximo turno de novo. Mesmo assim ele vai perder mais 4. Ok. A gente tem roubo de vida aqui. Tá, a gente vai usar a fortuna. A gente não quer uma fortuna, Pesadelo pode ser uma boa. Tá. Ele toma mais 2 de dano. E a gente passa. Tá, a gente vai causar mais 2 de dano aqui, mais 4 de dano aqui. Então dá 2, 4, 6. A gente tem uma voar aqui. A gente tem 2 cartas com voar. Tá, a gente causa mais 2 de dano. A gente compra uma carta. A gente causa mais 2 de dano. E a gente finaliza a nossa jogada e ganha o jogo. Bom, às vezes a gente tem sorte de comprar pesadelos seguidamente, né, pessoal? Bom, então vamos para nossa terceira partida. Então perceberam que a ideia do deck é deixar o oponente sem carta nenhuma na mão, com algumas mecânicas, né, de voltar nossas cartas para a mão e ir causando esses pontinhos ao longo da partida, né? A gente vai de Inspetor no turno 1, depende do que a gente comprar, a gente desce Silph, ou senão a gente guarda para comprar uma nova carta. Preciso de uma outra mana preta para descer o Brains. Acho que compensa descer um Inspetor. E a gente desce a Sylph.
próximo turno a gente consegue causar 3 de dano. Ele vai pegar o Brains. A gente consegue passar 3 de dano e comprar uma carta. Tá, ele descarta. Perde 2 de vida. É aquele deck de morcego, né? E aí a gente termina. Se ele pedir pra descartar, não tem problema. A gente consegue descartar o inspetor. Eu devia ter deixado essa viva, né? Tá, tudo bem. Tá, a gente compra uma carta aqui. Ok, isso é bom. Faz ele descartar mais uma. E dá pra gente voltar ao pesadelo. Se ele não quiser a gente descartar o pesadelo, a gente causa mais 2 de dano. Aqui eu vou atacar só com a Silk, passar mais 2. Deixa ela com 13. A guardiã é utilizada apenas para criaturas ou encantamentos. Então a gente consegue utilizar, por exemplo, para cá. Precisa descartar um card. Eu vou descartar pesadelo. E a gente desce ela. Ok. A gente bloqueia isso aqui, porque a gente não quer que isso entre em campo. Tá, veio uma outra mana. A gente ataca com tudo. A gente vai criar uma nova ficha porque a gente precisa comprar carta. Estamos sem nada na mão. Ok. Isso é chato. Não tenho como parar isso por hora. Ok. Tá, aqui eu não vou... ele tem 7 de vida. A gente causa 5 de dano aqui. E a gente desce o Brains. Tá. Por que ele não matou uma dessa? Tá, vai voltar sendo um morceguinho, né? Daí ele vai virar 4/4. Ok. Vai pegar essa carta novamente. Tá bom? Tá, não entendi o que ele fez. Ok.
Tá, a gente vai ter que vir pra cá. Tá, é bom ele matar isso daqui. A gente tem coisa pra matar ele. Tá. Tá, aqui eu tenho que bloquear. De qualquer forma eu tenho que comprar, né? A gente mata isso daqui, que é voar. E a gente ataca com as duas voares e ganha o glitch. Talvez o morceguinho... Foi uma boa estratégia ter trago aquela carta nossa, mas talvez eu teria trago o morceguinho. Ok, pessoal. Vamos só para nossa quarta partida, então. Para vocês terem mais noção de como é o deck. A gente tem turno 2. Ou com lâmina ou com talento. Se a gente comprar mais mana, a gente consegue utilizar a Liliana ou a Guardiã. Tá bom? E a gente tem a Sylph, caso necessário. O ideal seria a gente comprar uma nova mana pra gente utilizar ela, voltar e fazer ele descartar alguma coisa. Tá, aqui eu vou descer a Sylph pra voltar a... A gente volta a lâmina, a gente coloca um bicho 2/2 em campo e a gente mata o bicho dele. Ou daria pra ter descido a Guardiã também. É um deck de mercenários? É um deck de mercenários. Tem um vídeo no nosso canal sobre esse deck de mercenários. É um deck legal de jogar, mas eu particularmente não achei tão forte. Tá. Olha, algumas jogadas interessantes. A gente pode descer a Sylph, voltar a lâmina e descer a lâmina e matar. A gente pode descer a Guardiã e matar. A gente sempre consegue causar 2 de dano. Talvez compensaria matar esse bicho dele. A gente consegue descer a Liliana e matar. Se a gente comprar a nossa quarta mana, a gente consegue fazer uma dessas duas jogadas e upar o talento. Mas eu acho que ele desistiu. Não. Tá, a gente vai fazer a Sylph, retornar isso e descer novamente a lâmina. Acho que ele vai ficar
bem disputado. Eu acho que ele desistiu ou deve ter caído. Ele tá com 4 cartas na mão. Consegue fazer ele descartar na próxima rodada. E com 4 de mana a gente também consegue fazer ele descartar. Bom, acho que deu pra entender bem, né, do deck. A ideia do deck. Bom, pessoal, essas foram então algumas partidas com o deck. Temos alguns combos bem interessantes, como o Pesadelo, a Selfie, sempre matar a carta do oponente e utilizar o talento. E sempre ao máximo deixar ele com a menor quantidade de cartas na mão, porque geralmente a gente consegue ganhar dano com talento, dano com Pesadelo e às vezes passando dano com essas cartinhas com custo baixo. Às vezes a gente consegue causar 2 de dano com Breaks também. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.